Mais uma vez você ficou na solidão, e outra vez ficou vazio o coração, pois a alegria passageira foi embora. Pra não chorar você tentou até sorrir, e essa dor aí no peito a insistir. Sai por um pouco, dá um tempo e logo volta. Você precisa conhecer o meu Jesus, que por você morreu pregado lá na cruz, por te amar, pra perdoar os teus pecados. Não tem mais jeito, não existe solução. Você precisa entregar teu coração, pois só Jesus pode mudar a sua vida. Porque chorar assim, sofrer assim, a solidão é tão ruim. Deixa Cristo te tocar, que a vida vai voltar a ser feliz. Porque chorar assim, sofrer assim, a solidão é tão ruim. Deixa Cristo te tocar, que a vida vai voltar a ser feliz. Você precisa conhecer o meu Jesus, que por você morreu pregado lá na cruz, por te amar, pra perdoar os seus pecados. Não tem mais jeito, não existe solução. Você precisa entregar teu coração, pois só Jesus pode mudar a sua vida. Porque chorar assim, sofrer assim, a solidão é tão ruim. Deixa Cristo te tocar, que a vida vai voltar a ser feliz. Porque chorar assim, sofrer assim, a solidão é tão ruim. Deixa Cristo te tocar, que a vida vai voltar a ser feliz. Efésios 4:30. Entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Efésios 4, versículo 30.
Obrigado, Senhor, pela vida. É maravilhoso poder ter vida. Há tantos que vivem, mas não têm vida. Eles estão vegetando o que dizem ter vida espiritual. Não têm. Mas estamos agradecidos pela vida que o Senhor tem nos dado para viver. Viver para Ti, para o engrandecimento mais ainda do Seu nome, para mostrar que Tu não estás morto, mas estás vivo pelos séculos dos séculos, e está aqui para mais uma vez manifestar Suas bênçãos em nosso viver. Fale conosco, limpe-nos de todo mal. Tu pode nos limpar, afasta qualquer coisa ruim da nossa mente, do nosso coração, dos nossos lábios, e toma controle completo para a Tua glória. Amém, Senhor. Amém. Olha só. Sempre tem que tirar um para estabelecer o outro. Não pode estar dois ao mesmo tempo. Nem mesmo profetas pode atuar dois ao mesmo tempo. O irmão Brana disse que é um por sua vez. Então, quando Deus está usando o Elias para os gentios, Ele não pode usar o Elias para os judeus. E para os gentios, o Elias não termina com a morte, porque a morte não põe fim ao ministério. Esse ministério vai com a noiva até o fim. Tem que estar no mesmo espírito de Elias. Não pode ser diferente. Teve que tirar o sacrifício do Velho Testamento quando Jesus chegou. Tirou o sacrifício de bodes, de touros, até de ovelhas, e estabeleceu um novo pacto, um novo sacrifício, o sacrifício de Cristo, que trouxe-nos vida eterna. Teve que terminar com o sábado de um dia que eles guardavam desde as 6 horas da tarde, na sexta-feira, até as 6 da tarde no sábado. Os judeus guardavam, não fazia nada dentro deste período. Jesus chegou e tirou tudo isso. Tirou o descanso físico e nos deu um descanso de alma. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Então ele tirou um jugo, mas pôs outro, da graça. Tomai sobre vós o meu jugo, e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para o corpo. Não, para o corpo foi durante o período do Velho Testamento. E encontrareis descanso para as vossas almas. Jesus não veio trazer descanso para o corpo, você está enganado. Jesus veio trazer descanso para a alma. Cada filho de Deus hoje, ele tem descanso na alma. E não tem descanso na alma por pertencer a uma religião. Você vai notar que Deus veio e tirou uma coisa e colocou outra. Ele tirou o templo de Salomão, quando os discípulos olharam e disseram: mestre, olha que grande construção. Ele tirou tudo aquilo. Ele diz: não ficará pedra sobre pedra que não seja derribada. Ele tirou o sacrifício do Velho Testamento e colocou a si próprio. Porque aquele sacrifício, que eram bois morrendo
ovelhas morrendo, agora era ele quem morria. Ele cortou. Sacrifícios e ofertas não quiseste, mas corpo me preparaste. Deixou o sacrifício animal e tomou o sacrifício humano. Foi Deus feito carne. Então, em cada tempo, Deus faz algo. As pessoas precisam ver. Os judeus não viram quando Deus mudou a forma de adoração. Porque a adoração era feita em Jerusalém. Jesus chegou e mudou. Diz, não é em Jerusalém mais. Vem a hora e agora é. Ele diz, vem a hora e agora é. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas não é em Jerusalém, não é no poço de Jacó. Ele diz, não, agora estou pondo fim em tudo isso daí. Nem poço de Jacó, nem Jerusalém. Os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Tira um e põe outro. Certo? Está tirando um e pondo outro. Ele não deixou sem nada naquele lugar. Ele tirou a lei e pôs a graça no lugar. É assim. Era olho por olho, dente por dente. E agora, se você odiar seu irmão, você já está o matando. Você é um assassino. Então ele colocou uma graça revestida. Essa graça soberana. Ela é tudo para nós hoje. Mas ela foi colocada no lugar da lei. A lei te mostrou que você é um pecador. Mas a lei não te libertava. A lei te encarcerava, diz o profeta. A lei só mostrava o que era pecado, mas ela não libertava o pecador. Aí a graça entrou no lugar e diz, a lei já mostrou que isso é pecado. Agora eu vim para te libertar. A graça vem e liberta. A libertação no lugar da prisão. Você não precisa mais ser um preso da lei, seja agora um preso da graça. E sendo preso da graça, você sente prazer, porque está liberto por Cristo. Se, pois, o Filho vos libertar, libertar do quê? Libertar de guardar dias, meses, anos, libertar do sábado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Glória a Deus. Então, meus irmãos, quando Deus estabelece um no lugar do outro, é difícil para as pessoas verem. Mas Deus não teme. Ele faz, e quem crê, creu, porque tinha que crer. E quem não crê, não creu, porque não podia crer. Deus vai em frente. Deus vai em frente. Jesus não pensou que o seu ministério estava terminado, acabado, quando 70 discípulos foram embora. Ele mandou foi os outros também. Ele pegou os 12 e disse, vocês não querem ir também? Mas já foi 70. O senhor hoje está nervoso? Quer acabar com o ministério? Diz, não, a coisa que é fazer um limpa. O que não presta tem que ir embora logo. Certo? Aí eu preguei aquela mensagem, pregadores descartáveis. Os 70 eram pregadores descartáveis. E chega um certo ponto, você usa, depois tem que jogar fora. Usa outra vez, não presta. O copo descartável, você usa ele uma vez para jogar fora. Esse negócio de ficar lavando o copo para usar outra vez, ele não presta, já foi feito para jogar fora. Tem pregador que foi feito para jogar fora. Deus usa ele um certo tempo, depois joga fora. É duro, irmãos. É duro. Sabe lá se eu fui feito um pregador de jeito? Ele me usa, depois ele joga fora. Vamos entrar aqui em cena. Talvez pense que eu estou falando dos outros, mas vamos começar de casa. O juízo começa pela casa de Deus. E se começa por nós, São Pedro diz, o que será dos ímpios, do pecador? Então começa aqui. Ele usa e depois joga fora. Ele faz assim. E os 70 foi claro para isso daí. Ele usou os 70 de casa em casa, eram pregadores. Era como nós pregando a mensagem também, não pensa que é diferente não. Vamos colocar aqui que pregadores é só os pregadores das denominações que Deus usa e joga fora. Não, da mensagem também. Deus usa e joga fora. Da mensagem também. Nós temos que tomar cuidado. A mensagem de desespero,
me parece que é o parágrafo 13, o profeta diz que é um perigo tremendo isto. E ele colocou exatamente Paulo, como o que Paulo diz em 1 Coríntios 9, 27. Para isto subjugo meu corpo e o reduzo à servidão, para que pregando aos outros eu mesmo não venha a ser reprovado. Eu mesmo não venha a ser um pregador descartável, que Deus usa e depois joga fora. Tem muitos que é usado exatamente para isto, porque Deus tem que colocar outro no lugar dele. Teve o tempo certo de Deus usar Judas, mas Deus tinha outro para colocar no lugar de Judas. A igreja precipitou para formar o apostolado, porque estava em 11 e não podia ficar em 11, tinha que ser 12. A igreja precipitou, fez uma eleição e colocou Matias no lugar de Judas. Mas aquilo ali não deu certo. Nunca mais se ouviu falar em Matias. Deus pegou, tirou Matias, colocou Paulo. Tirando um e colocando outro. E tem muitos de nós, irmãos, da mensagem, que pode acontecer a mesma coisa. Deus pode tirar e colocar um novato no nosso lugar. Que nós vamos ficando uns crentes velhos, denominacional, dentro da mensagem. Denominacional, implicante, dentro da própria mensagem. Implicante. Separacionistas, na verdade, dentro da própria mensagem. Esse daqui é da mensagem, esse não é. Então Deus vai tirar. Deus vai tirar. Eu estava falando ontem em São Joaquim sobre que existe Laodiceia, a casca dentro da mensagem. A casca dentro da mensagem. Que sempre pensa que a casca é só os pentecostais. Mas tem os pentecostais que vieram para a mensagem e não largaram de ser pentecostal. Eles não largaram. Eles vieram para a mensagem e são pentecostais dentro da própria mensagem. E são casca e não sabem. E pensa e joga pedra na casca lá fora. Quando ele mesmo é a casca. Casca jogando pedra na casca. Isso daqui é duro para se dizer, mas é verdade. É verdade porque está na mensagem do profeta, certo? Está na mensagem do profeta. E qualquer dia a gente fala mais alguma coisa sobre isso para vocês. Mas tirando um e colocando outro. É isso que Deus faz. Tira um e coloca outro. Você acharia bom tirar você e colocar outro no seu lugar? Creio que não. Eu não acharia bom. Contudo, você acharia bom ser usado e depois jogado fora? Eu não acharia. Mas se não sou aquilo que Deus quer que seja, como que Ele pode continuar comigo? Tem que jogar fora. Por isso há muita destruição de casamento. Por quê? Porque houve uma promessa no altar, mas saiu do altar, nunca cumpriram com aquela promessa de ser fiel um para o outro, até que a morte separe. Nunca cumpriram com aquilo. Então o casamento está desgraçado, destroçado, quando ele sai do altar. Que a pessoa faz uma profissão de permanecer fiel um ao outro até o fim e não fica. E muitos é fiel à mensagem. Vocês nunca prometeram ser fiel a um pastor. Vocês têm que prometer ser fiel à palavra. Ser fiel à mensagem. Porque o pastor não é o cabeça. O cabeça é a mensagem. Nem o profeta em si, humanamente, é o cabeça. É a mensagem do profeta que é o cabeça da igreja. Não é o profeta. O profeta, ele é o amigo do esposo. Ele é o amigo do esposo. Então, as pessoas se colocarem as coisas no lugar certo, elas serão mais honestas nesta mensagem. E Deus tirará o grão de dentro do meu próprio ministério. E Deus tirará o grão de dentro de todos os ministérios, de todos os pastores, e arrebatará o grão, e a casca vai ficar dentro da mensagem. Uma vez saímos do mundo, que era o Egito. Entramos na mensagem. Agora, dentro da mensagem, nós vamos entender que tem a casca e a semente ali dentro. Dentro da mensagem.
É difícil ter talo dentro da mensagem, irmãos, mas casca tem. É difícil ter talo, porque o talo ficou lá embaixo. O talo foi Lutero, a borla foi Wesley, mas a casca foi os pentecostais. E o grão sempre está ligado na casca. Tem muito grão ligado na casca. E tem muito grãozinho xoxo que veio da denominação, mas veio com casca e tudo para dentro da mensagem. Casca e tudo. E até hoje eles não consertaram. Pastores e membros. Eu vim de lá também. Eu vim de lá. Agora eu tenho que ver no que eu estou agarrado. No mesmo espírito denominacional que as denominações estão agarradas. As denominações se denominaram e cada uma tem um nome e cada uma tem uma maneira de crer. Só Deus pode tirar o grão de dentro dessa mensagem. Porque a mensagem é crida como a verdade. Mas tem tanta palha dentro da mensagem dizendo que é grão. Tem tanta palha. Tantos irmãos palha, tantos pastores palha. Eu não estou acusando. Eu estou dizendo uma verdade. Tem palha dentro da mensagem. Tem palha. E Deus vai tirar o grão. Na hora do rapto, se eu for palha, Osmar palha fica aí porque eu vou levar só o grão. Mas eu fui pregador, eu preguei essa mensagem. Não importa, eu estou buscando o grão. Você é palha. Está entendendo? Ele vai fazer isso para qualquer irmão. Vai tirar um e colocar outro. Isto é certo. Por quê? Porque depois que viemos da denominação, sabe quanto tempo faz? Quase 30 anos, filhos. Dentro de 30 anos dá para formar muita denominação. Dentro de 3 anos já denomina, diz o profeta. Nós fazemos 30 anos. 30 anos que nós saímos da denominação. Quantos grupos têm saído do nosso próprio grupo e nós saímos de um grupo? Isso que é. E agora, Deus vai fazer algo. Eu estou apenas te alertando, porque essa mensagem não é minha. Essa mensagem é do profeta. Deus vai levar só a semente. E se eu disser para vocês que a mensagem, o povo que creu no profeta, todos são semente, eu sou cego. E eu não sou. Eu não sou laodiceiano. Eu já saí de Laodiceia. Porque eu enganar a igreja e dizer todos vocês que creram no profeta vão no arrebatamento. Não vão, não. Não vão. Uma classe só irá no arrebatamento. 2 vão ficar. E o profeta diz, tem 3 classes. E é dentro da mensagem, tem 3 classes. Deus vai levar uma. Deus vai levar o grão pastor e a casca pastor vai ficar. Deus vai levar o grão membro e a casca membro vai ficar. Não estou bravo. A senhora que eu ouvi dizer, o senhor fala bravo, agora, é interessante que agora eu estou falando bravo é conosco mesmo. Porque para mim, denominação já morreu faz muito tempo. Está lá fora. Se eles não aceitarem a mensagem, o problema é deles. Porque agora Deus vai passar peneira, é dentro da mensagem. Deus vai passar peneira em pastor, Deus vai passar peneira em membro, e vai ficar só a semente. E você pergunta assim, ô pastor, você é semente ou casca? Bom, não interessa você saber o que eu sou. Interessa você saber o que você é. Não me interessa saber o que você é. Me interessa saber o que eu sou. Mas não precisa também de uma dessa. Podia ter falado mais brando. Mas a verdade fere. Eu senti esse pensamento. Eu ia assim, que você é? Você quer dizer que você é semente? E os outros é casca? Então eu estou apenas te alertando. Não interessa o que o outro seja. Eu tenho que saber o que eu sou. Agora, se você perguntar para uma casca, ela diz, sou grão. Você perguntar para o grão, ele diz, sou grão. Aí você não sabe, mas a casca está falando que é grão, irmão. Fala, não importa, ele pode falar o que ele quiser. Na hora do fogo ele vai queimar. E o grão vai embora daqui.
não é pelo que fala, é pelo que é. É a verdade em si. E não adianta, eu tenho 50 anos de crente, não vale nada. Tem 30 anos de mensagem, não vale nada. 30 anos de mensagem são o povo que mais passa problema. É o povo mais perigoso de 30 anos de mensagem. Mas dentro de 30 anos de mensagem dá para formar 10 denominações. Na base de 3 anos que o profeta fala, cada 3 anos dura um avivamento, depois aquilo denomina. Então, bom, vamos olhar as coisas direito. Denominação não é só Assembleia de Deus. Não. Denominação não é só a Igreja Batista. Denominação não é só a católica. Tem denominação dentro da mensagem. Denominação dentro da mensagem é não ter a mensagem do jeito que o profeta pregou. É não receber a terceira etapa, que é a revelação dos 7 selos, dos 7 trovões, que o profeta já revelou. Todos que não receberem e não viverem essa terceira etapa, é denominação. A verdadeira esposa de Cristo hoje, ela vive essa terceira etapa. Ela não vive as outras, ela vive essa terceira etapa, que é a que interessa para ela. É a terceira etapa. Os sinais, maravilhas, isso é muito bom, acontece normalmente no ministério, sem você forçar a situação. Isso é problema de Deus. Quem cura não é o pastor, é Deus. Agora, Deus vai tirar um e pôr outro. Isso não quer dizer que Deus vai mudar pastores de lugar. Deus vai tirar um e colocar o outro no lugar. Eu não quero falar mais fundo isso daí. Eu vou deixar um pouco isso quieto. Mas lugares que é reconhecido como lugar de adoração, Deus chama de abominação. Você sabe que a mesquita de Omar é o lugar de adoração. É onde adoram Maomé e demais. Isso daí é uma abominação. E sabe onde está construído? No lugar que não devia construir. Em cima do templo. Então Deus tira um e põe outro. Lembra disso daí? Deus tirou os olhos do povo do templo. Por quê? Porque Deus já havia dito, através de Salomão, de Davi, ele já havia dito, se você passar por alguma luta, por algum problema, você faz uma oração olhando para o lado do templo. Tinha que olhar para aquele lado do templo. Jonas, dentro do ventre do grande peixe, eu creio que ele procurou o lado do templo e não achava, porque lá dentro estava um abismo. Ele procurava e não encontrava o lado do templo para ele orar. Porque era o lugar onde Deus recebia adoração, porque era o templo. Era num lugar, num só lugar, onde podia adorar a Deus, num só lugar. Não em vários lugares, católico, metodista, tabernáculo e assim por diante. Num só lugar. Entende? Num só lugar. Estou falando tabernáculo porque nós somos aqui o tabernáculo. Daqui a pouco vocês pensam outra coisa. Tem que sempre reforçar isso. Mas eles olhavam para o templo e aquilo era tudo. Quando Daniel orou, como que ele fazia? Ele abria a janela do lado de Jerusalém, do templo, e orava a Deus. Buscava a Deus. Os discípulos vieram e acharam que tinha que continuar com a mesma coisa, a mesma maneira de adoração e de admiração. Quando aquilo termina o seu tempo, Deus não admira mais aquilo. A minha vida espiritual, ela é admirada por Deus até certo ponto, depois ele não admira mais não. A sua vida espiritual é admirada por Deus até certo ponto. Depois ele não admira mais não. Ele admira um avivamento até 3 anos, depois ele não admira mais não. Ele admirou do profeta 15 anos, diz o profeta. 15 anos.
Aí depois começa a partir outras pessoas. Entra outros. E tem seus posicionamentos. E aí começam os seus avivamentos. E quando a pessoa começa, naquele princípio, Deus está ali, irmãos. Deus está ali, o profeta diz que Deus está. É 3 anos o avivamento de cada um. É 3 anos. Depois daquilo, eu estou vivendo, irmãos, que eu aceitei essa mensagem lá por 72. Então meu avivamento foi até 75. Depois de 75, eu estou vivendo baseado naquilo que eu criei em 75 até hoje. Pregando, dando o que tem. Baseado naquilo aí. Naquilo que eu recebi. Entende? Porque foi o momento do meu avivamento. Se eu não tomar cuidado, eu me denomino, ou me denominei depois de 75. E Deus já não me admira mais. Quando eu denomino, Deus não me admira mais. Então ele admirava cada um, cada pregador, cada orador. Os discípulos chegaram e disseram: mestre, olha que grande construção. Jesus podia falar: é mesmo, isso daí é o templo de Salomão, meus filhos, é o templo que Deus deu lá para Salomão, falando com respeito ao nome dele, que ele poria num templo, e que o povo deveria orar e olhar para o templo. Jesus não admirou mais, porque havia acabado o tempo daquele templo. Havia acabado. Já tinha outro templo no lugar do templo. Vocês estão me entendendo? Tinha um templo humano chamado Jesus Cristo no lugar do templo de pedra de Salomão. E não adiantava fazer oração naquele templo, porque o que valia era o templo que Deus estava usando. O lugar de adoração não é como o samaritano pensava que é o poço. Não é mais não. Jesus não chamou um sacerdote para falar para ele. Jesus deixou o sacerdote ficar cego. Jesus conversou com a prostituta na beira do poço. Mas ela tinha semente de vida eterna. Ela tinha semente. E aquilo foi tudo dentro dela. Tem uma coisinha que Deus conta dentro de nós. Só a semente dele. Por isso Deus não leva em conta minhas e suas fraquezas. Porque Ele leva em conta a semente que Ele semeou entre essa fraqueza. Ele conhece esse templo que nós somos. Ele sabe a fraqueza que nós temos. Ele sabe do que fomos formados. Ele sabe do que Ele me formou. Ele sabe que eu sou pó, e que ao pó eu tenho que tornar. Ele sabe que eu tenho uma natureza humana, que eu tenho que guerrear contra ela dia e noite sem parar, até o fim da vida. Ele sabe disso. E quando eu fraquejo, e você fraqueja, e chega perto dele, ele não te desafia. Ele não te desaponta. Em dizer: você está aqui outra vez me pedindo perdão, como um irmão ou uma irmã te desaponta. Você falha uma vez, tudo bem. Falha 2, 3 com um irmão, com uma irmã. Ele vai dizer: se você não tem vergonha de ficar me pedindo perdão toda hora. E eu chego perto de Deus todo momento. Todo momento. E não tem uma hora que ele me desaponta dizendo: você não vai parar com isso? Ele diz: eu sei do que você é formado, você não quer fazer isso, mas você faz. Mas eu sei do que você é formado, eu estou olhando para essa sementinha que está aí dentro, que é uma fagulha minha, que eu semeei e caiu dentro de você. Eu estou olhando para isso, e eu tiro esse homem de cena e ponho minha semente em cena. Deus faz isso, Ele tira o homem de cena e põe sua palavra em cena. Aleluia. Pode trazer adorações, quantas quiserem. Jesus
cortou os discípulos. Diz, vocês não têm que ficar achando que é grande construção, isso tudo vai cair. Isso tudo vai cair. Talvez você não me entenda, mas entenda do jeito que você quiser. Todo o movimento da palha dentro da mensagem vai cair. Vai pegar fogo. Só o movimento da semente é que vai perdurar. Porque Deus não vai recolher no seu celeiro nenhuma palha. Deus não precisa de pôr fogo no céu. Chega à terra. Onde tem palha, tem fogo. Ele não vai levar palha para o céu. Ele vai levar semente. Oh, pastor, mas na mesma hora que você me consola, me conforta, dizendo que as fraquezas que Deus perdoa, logo você me joga uma dessa forte. Mas a semente é semente. Você chama uma semente de palha, ela não está nem aí. Mas quando você fala que uma palha é semente, ela incha. Mas chame uma semente de palha para você ver. Você está aí que você pensa que eu sou palha, eu não sou. Mas a palha sempre dá a crer que ela é semente, porque ela faz a casca. Ela faz o formato da semente. Foi isso que fizeram Maria. Maria fez o formato. Mas Maria não era semente, a semente era Cristo. Pentecostal fez o formato, a casca. Mas pentecostal não era a semente. Era a casca. Nós todos na mensagem formamos aquele invólucro em volta da semente. Olha, deixa eu usar essa expressão que é mais branda, né? Todos formamos a casca que saímos do pentecostalismo e outros. Mas não são todos semente. A casca não é semente. A casca é casca. E casca dentro da mensagem. Tem muita gente com vida ilícita, vivendo erroneamente, doutrina errada, mesmo dentro da própria mensagem, achando que vai para o céu. Achando que Deus vai arrebatar. Se Deus arrebatar, esses vai ter que arrebatar também os outros, das denominações fora da mensagem. Por isso Deus não vai arrebatar denominação da mensagem. Deus não vai arrebatar nenhuma casca da mensagem. Deus vai arrebatar só a semente. E vocês denominacionais, fiquem sabendo, pentecostais, que Deus está arrebatando agora do vosso meio. Deus está tirando a semente agora de Laodiceia. Está tirando a semente fora, porque Cristo, que é a semente, está fora de Laodiceia. Está batendo a porta. Ele está tirando a semente lá de dentro. Agora, depois que essa semente vem, ela vem aqui em volta à palha também. Ela forma suas maneiras de pensar. Pastor pode pregar o que quiser. Eles não admitem o que o pastor prega. Eles têm seus pensamentos. Você sabe que vai muito mais feliz um irmão, uma irmã, que segue um pastor cego e vai dois para o inferno. Eles vão quase mais felizes para o inferno do que você, que tem o seu pastor, que tem a mensagem e que prega a mensagem, e você tem espírito contraditório a esta mensagem dentro do próprio ministério. Você não pode ir feliz para lá. Você não pode. Enquanto você mesmo não admitir, isso é irmã, é irmão, entender aquilo ali na simplicidade que o profeta pregou. Irmão Branham não deixou mistério. Quando se lê 7 selos, você está pregando 7 selos, está pregando 7 trovões, isso é mistério. Olha, o que é isso? Cadê o 7º anjo? Osmar está falando sobre um novo nome. Cuidado, irmãos, cuidado com o Osmar que está falando sobre um novo nome, mistério. Então para que 7º anjo? Se você está com medo do mistério, por que você não tem a mensagem do 7º anjo? Porque a mensagem do 7º anjo não deixa de ficar com medo de nenhum mistério, porque não tem mistério mais para 7º anjo. 7º anjo revelou todos os mistérios, inclusive o novo nome. 7º anjo revelou. Se ele não revelou, você tem que crer que ele vai ter que ressuscitar para revelar.
E não tem um homem na terra que vai te dar essa revelação, não. Está dentro dos 7 selos. Como os 7 trovões não foram vistos dentro desse período de 30 anos nosso aqui. Não foi visto totalmente por todos. Dentro dos 7 selos, o novo nome também não é visto. E não vem me perguntar qual é o novo nome, não. Pastor, você prega depois. Não vem me perguntar qual é o novo nome. Vai ler a mensagem. Vai ler a mensagem, vai crer no que o seu pastor está pregando para você. Crê. Se eu estou pregando alguma coisa que dá para você entender, então vai crendo. Até que chega a luz. Agora ninguém tem que falar o novo nome, é isso? Mas que o irmão Brana pregou está no primeiro selo 132. Pula, grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Será revelado nos selos. Que é nos trovões, ele diz. Será revelado nos trovões. Os trovões foram revelados nos 7 selos. Então está revelado já. Não precisa ficar com medo, não. Hoje, tem um pregador que pegou, olhou assim na minha fita e disse, novo nome. Eu preciso ouvir essa fita ainda. Assim ela chegasse na mão dele. Se ele falasse, você manda ela para mim, grátis eu dou. Eu mando grátis. Porque não é minha. Foi o profeta quem falou. Não foi eu. E eu não tenho nome escrito na rocha. Eu não. Meu nome não está escrito em nenhuma montanha. Eu não tenho rosto meu na montanha. Eu? Se eu tivesse, eu ia pular, gritar aqui. Eu não tenho. Eu não tenho. Jesus pregou nos dias dele. Jesus sabia, na rocha, está eu lá desenhando na rocha. Jesus sabia que ele estava desenhado na rocha. Senão ele não tinha pregado assim, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Jesus estava escrito nas rochas. Hoje o povo tem medo de tudo. Está dentro da mensagem do profeta com medo do profeta. Dentro da mensagem do profeta com medo da mensagem do profeta. Cuidado que é interpretação. O profeta já pregou, o profeta já falou o que é. O profeta já revelou, não tem nada, eu não tenho que revelar mais nada nessa mensagem. Eu tenho só que pregar. Os pastores semente só terão que pregar para os irmãos semente receber. Só isso tem que fazer. Agora, eu sou considerado como um doutrinário. Eu sou considerado. Espera lá, então William Brana foi. Eu prego a doutrina de William Brana. Prego. Mas está pregando demais, não? Estou pregando, ainda não sei tudo. Estou com vontade de saber o que é para poder falar, que você nem sabe. Se Deus falasse assim dentro da mensagem para mim assim, aí você não está vendo? É isso aí, vai e fala. Eu já falei para Deus, falei, Senhor, tem misericórdia de mim. Usa outro. Vai e fala. Porque todo mundo chega, irmão, batismo em nome de Jesus Cristo. Porrete nos denominacionais. 7 selos não é porrete em denominação mais. 7 selos. Pula e grita e não recebe nada porque não conhece o novo nome, será revelado nos trovões. Se tem alguma coisa a ver com denominação, isso é conosco mesmo. Pula e grita dentro da mensagem e não recebe nada dentro da mensagem. Não recebe nada do quê? O povo está sendo abençoado, filhos estão chegando e convertendo, o povo está chegando na igreja, não recebe nada. O que é esse nada? 7 trovões. Novo nome. Pula e grita. É assim diz o Senhor. Vai ler primeiro selo 132. Não é assim diz o Osmar, não. Foi assim diz o William Brana, que é profeta de Deus. Pula e grita e não recebe nada, porque não conhece o novo nome. Não adianta pular, gritar, espernear. Ei, graças a Deus, Deus tem me abençoado, Deus tem me dado a mensagem. Eu digo, mas o que é 7 trovões? Eu não sei. Mas não foi revelado. Foi revelado, mas vocês sabem, né? Eu não sei. Olha, eu sei. E agora, pastor, e o novo nome? Você sabe? Então eu também não sei. Você já viu?
Também não sei o que é. Não sei, porque você não pode falar que sabe, porque não sabe. Certo? Está precisando ler apenas as mensagens com humildade e esperar a revelação descer. Deus vai colocar gente nova no nosso lugar. Deus vai colocar gente nova no nosso lugar. E tira um e põe outro. Crente velho na mensagem é fundamentalista, igual são os fundamentalistas denominacionais. Fariseus, tudo fundamentalista. Tô com a mensagem na mão. Aqui, ó. Eles aqui a Bíblia. Ó. Os fundamentalistas aqui, eu estou com a Bíblia na mão. A Bíblia, fundamentalista. O que Lutero fez, o justo viverá pela fé. Olha aqui, ó, fundamentalista. Deus não está precisando de fundamentalista hoje, nem do irmão Brana. Fundamentalista. Que hora que fica assim fundamentalista e fica assim arraigado naquilo ali, quando a mensagem que o irmão Brana pregou e revelou, ninguém sabe nada dela. Já está revelado. Meu Deus, antes de ser revelado eu não sabia, mas depois de revelado eu não sei. Vocês estão me entendendo? Antes de ser revelado pelo sétimo anjo eu não sabia. Mas depois que foi revelado pelo sétimo anjo eu também não sei. Ou então o que é isso? O que acontece conosco, os pregadores? O que acontece conosco? Irmãos, deixa isso daí, porque isso daí é mistério, e o que foi revelado é segundo Crônicas para nós, foi dado para nós, mas o que não é revelado é para o Senhor nosso Deus. Os denominacionais usam. Eles que usam isso daí. Eles chegam lá com batismo, com Atos 2,38 para eles. Olha, irmão, você está escutando o Osmar, o Joaquim, eles falam assim. Eles não falam nem pastor, porque eles acham que nós não somos pastor para eles. Aí é o fundamentalista apenas. Agora, toma a mensagem, irmãos, vamos tomar a mensagem e deixar essa mensagem descer. O nosso problema é que nós somos complicados. Deus vai pôr nós para fora naquele dia e dizer, a semente eu vou levar, mas você não adianta. Não adianta. Quer dizer, ele tem que falar isso para nós. Vocês pensam que a nossa igreja de Franca, tudo é semente, aleluia. Esse ministério aqui, esse daqui é tudo semente. O que é isso? Está cheio de palha. Tem palha para lá, palha para lá, palha para lá, palha para cá. Se não tiver palha no púlpito, você não tem segurança? Eu tenho para mim. Mas quem sabe você está pensando assim? Eu tenho para mim. Alguém disse para o irmão Brana, você pode provar que o seu nome está escrito no livro da vida? Ele diz, não, mas eu creio. Agora o irmão Brana pregava uma mensagem diferente de todos. A mensagem dos 7 selos hoje, dos 7 trovões, ela é tão diferente que ela embabaca os próprios da mensagem. Fica assim, o quê? 7 trovões, 7 selos. Não sou muito mexendo nessas coisas não. Mas nós estamos mexendo no que então? Na vida dos outros? Igreja dos outros? Pregar para os outros sair de Laodiceia? Sai, gente! Sai dessa Laodiceia, entra nessa daqui, sai de uma, entra na outra? Hein? Sai de uma Laodiceia, entra na outra? Se não tiver a revelação dos 7 selos, foi que tirou o irmão Brana das denominações. Quem lê a mensagem sabe. Antes da revelação dos 7 selos, irmão Brana era pregador até para as denominações. Ele pregou dentro da Assembleia de Deus, discernimento de espírito, nós temos uma mensagem aí. Dentro da Assembleia de Deus, mas vê depois da revelação dos selos, ele diz que quando foi aberto os selos, mostrou que Cristo estava fora da igreja. Na abertura dos selos, mostrou Cristo está fora da igreja. E se Cristo estava fora, aí foi quando eles não aceitaram o William Brana dentro. Porque Cristo estava no William Brana, fora. Cristo fora da igreja, é isso. Foi, irmão. Mas seria impossível, não é? O que eu li aqui, eu falei alguma coisa? Ainda não falei. Falei nada. E não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Isso é semente. A semente está selada para o dia da redenção, mas a casca não.
Deus não sela casca. E vamos ficar gritando, eu tenho selo. É casca. Eu tenho selo. Não, todos que crêem na mensagem do profeta, escuta aqui, irmãos, porque isso daqui é uma base que tem dentro da mensagem. Todos que crêem na mensagem do profeta têm o Espírito Santo. É uma base dentro da mensagem. Todos que crêem na mensagem do profeta têm o Espírito Santo. Agora o irmão Branham vem e diz assim, nem todos que têm o Espírito Santo vão no arrebatamento. Porque eles receberam o Espírito Santo na carne e não na alma. Receberam o Espírito Santo na carne. Júbilo, alegria, pulos e gritos. Isso é pentecostalismo dentro da mensagem. Simplesmente isto. Não que eu não gosto disso, porque tem hora que nós pula, grita aqui também, nós choramos, nós faz de tudo aqui, né? Mas espera, tem que chegar a hora. A Deus em cima do templo onde adorava o Senhor. É abominação. Tudo que coloca sobre aquilo ali é uma abominação. Durante o período das 7 eras da igreja, o que nós temos é a Santíssima Trindade que foi colocada sobre as bases que os apóstolos, depois que eles partiram, aquelas bases foram deixadas de lado, caiu aquela igreja, a igreja primitiva caiu, já a primeira Deus falou contra ela, tenho porém contra ti que abandonaste o teu primeiro amor, e quando perde o primeiro amor, cai mesmo. Quando você perde o primeiro amor, você cai em adultério. Você perdeu o amor por sua esposa, você cai com outra mulher. Você perdeu o amor por seu marido, você cai com outro homem. A igreja perdeu o amor por Cristo, ela caiu com o Papa. No ano 325, foi colocado outro. E aí vem uma adoração. Sobre as bases do templo, vem uma adoração errada de Santíssima Trindade. Sobre a base apostólica, vem essa adoração de Santíssima Trindade, esse período todo, meu Deus do céu, 1.600 anos de adoração em vão, 1.600 anos de desolação. Quem lê, entenda também desse lado, quem lê, entenda. Quem vê a mensagem do profeta, a revelação dos 7 selos, entenda o que é essa desolação, em cima da doutrina dos apóstolos. Eles derrubaram aquela doutrina e construíram a sua doutrina dogmática, trinitária, de batismo, falando Pai, Filho e Espírito Santo. E veio até hoje, mas veio o profeta na última era e diz, vamos mudar outra vez isso daí, vamos voltar ao original, tira agora Niceia e coloca a palavra no lugar outra vez. Aleluia. Tira um e põe outro. Tira. E é o que Deus tem feito quando o profeta veio. Quem sabe amanhã a gente prossegue e fala mais um pouco, que não dá tempo. Dentro de uma hora, não dá tempo para mim falar o que tem que falar mesmo. Não dá. Então, nós limitamos o nosso período aqui de pregação em 1 hora. Está bom, está gostoso. Você vai para casa desejando escutar mais. Aí amanhã você volta outra vez. Tem mais um pouco para você, amém? Mas em cima dessas bases, em cima das bases do profeta, aí ó, é duro terminar, irmão. Em cima das bases do profeta, daquilo que o profeta pregou, em cima dos 7 selos, o que foi construído em cima destes 7 selos, o que foi construído é que o irmão Branham vai ter que voltar para revelar ainda, o que foi construído é que ele tem que voltar para andar num cavalo, o que foi construído é que o irmão Branham tem que vir para andar de avião. Isso é denominação, isso é desolação em cima da doutrina do profeta. E agora tem que vir uma mensagem que tira tudo isso de cena. Essa mensagem é para tirar tudo isso de cena. Os 7 selos estão voltando novamente na potência que o profeta pregou. O poder da pirâmide que está descendo sobre a igreja. Isso é o poder da pirâmide, que é Jesus Cristo, a pedra de coroa que está descendo sobre a igreja. Quando ela desce sobre o indivíduo, já batiza ele com o Espírito Santo, sela ele para a eternidade, e aí ele vai estar pronto para descer sobre a igreja e arrebatá-la para a glória. Nós estamos dizendo que sobre as bases do profeta foi construído um monte de doutrinas. Não foi só essas não, viu, que eu disse. Tem um monte de doutrinas que foram construídas. Foi construído em cima daquela base, doutrina do véu também. E um monte de coisa foi construído. Que não adianta nada, isso é desolação no lugar santo. Mas a mensagem vem para tirar isso tudo outra vez. E se o William Branham tirou
naqueles dias das denominações, mostrando que aquilo tinha que sair, eles têm que saber que o profeta diz assim: vai vir uma noiva verdadeira, e ela será a palavra como foi Cristo a palavra, e ela fará as mesmas coisas. O que essa noiva faz? Ela está dizendo para você que sobre esta base que o profeta trouxe, que os homens construíram depois que o profeta morreu, eles construíram dogmas e credos e denominações. Sobre esta base, Deus tem levantado uma noiva nesses últimos dias, para poder tirar novamente tudo isso de cima dessas bases e dizer: aqui vamos construir a palavra da hora. Não sou eu não, é a mensagem do profeta. É a mensagem do profeta reconstruindo novamente no mesmo lugar. Ele morreu, mas sua mensagem não morreu. Senhor, te damos graças por esta oportunidade. Aquilo que não deu para o povo entender, que o Senhor dê graça para eles, dê misericórdia para eles, dê tempo para eles viver, para ouvir mais um pouco e para entender. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor.